Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão GEO número 269, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, trazendo a síntese da geopolítica essa semana. Desde já aí agradecendo a audiência de vocês, a confiança no meu trabalho e lembrando aqueles que ainda não seguem o canal no YouTube, não deixem de fazê-lo. Se gostaram, deixem o seu like, deixem seus comentários e compartilhem com seus amigos. Além do YouTube, também estamos no Spotify, também Apple Podcast. O tema principal que eu escolhi para essa semana, essa confusão toda que está acontecendo no Oriente Médio, vou tentar sintetizar para vocês. Lógico que todos vocês estão acompanhando desde outubro a questão lá em Gaza, o ataque bárbaro que o Hamas perpetrou dentro de Israel, matando 1.200 israelenses, e depois a ofensiva israelense para eliminar o Hamas, esse grupo terrorista que controla a faixa de Gaza. Bom, ali naquela região, especificamente em relação ao ataque de Israel em Gaza, não tenho grandes novidades para você. O que essa semana foi destaque, tivemos, vocês lembram do último podcast, o ataque dos Estados Unidos, que demorou, na minha opinião, contra os rebeldes Houthis lá no Iêmen. Os Houthis vinham atacando e seguem atacando, na verdade, o tráfico mercante ali no Golfo de Aden, no Mar Vermelho, desde novembro, e finalmente os Estados Unidos, junto com o Reino Unido, perpetraram um ataque de 11 para 12 na semana passada, contra as posições Houthis. E ao longo dessa semana acabaram realizando outros ataques também às posições Houthis, porque os Houthis não pararam. Também tivemos a informação essa semana de que na semana passada os americanos fizeram uma apreensão muito importante de armamento que o Irã estava mandando para os Houthis, uma embarcação que estava levando vários tipos de armamento, inclusive armamentos bastante modernos para os Houthis. Essa embarcação foi apresada pela Marinha Americana e foi um evento bastante complicado. Nós não temos detalhes, obviamente não foram liberados detalhes, mas sabemos que 2 mergulhadores de combate da Marinha dos Estados Unidos acabaram morrendo na ação. Ou seja, foi uma ação provavelmente foi realizada à noite, então numa situação bastante perigosa. E 2 mergulhadores de combate, que os Estados Unidos chamam de SEALs, morreram na ação. Então, ataques dos Estados Unidos continuaram, ataques dos Houthis também continuaram, ocorreu essa apreensão, esse apresamento de armas de bastante avançadas que o Irã estava mandando para o Houthi, e eu vejo que essa também é um caminho, os Estados Unidos sabem disso, tentar aí bloquear os portos no Iêmen, onde os Houthis podem receber aí essa ajuda do Irã. Sabendo que o Irã aí é o grande apoiador desses rebeldes Houthis dentro do Iêmen. Os Houthis, eles controlam a capital do Iêmen desde 2015, nessa guerra civil aí contra o regime que é reconhecido pelas Nações Unidas lá no Iêmen. Ponto importante aqui, o Iêmen, ele fica, embora seja o país mais pobre da Península Arábica, ele fica numa posição ali estratégica, em frente do Estreito de Bab el-Mandeb. Do outro lado nós temos o Djibouti, que é um pequeno país da África, onde temos base dos Estados Unidos, da França, do Japão, e a única base naval da China, fora da China, fica ali no Djibouti, que é esse paizinho da África, do outro lado ali do Iêmen, perto ali, onde tem o estreito, chamamos de Estreito de Bab el-Mandeb. Então, entre o Estreito de Bab el-Mandeb e o Canal de Suez, temos o Mar Vermelho e o maior número de ataques que os Houthis perpetraram contra os navios mercantes aconteceu lá. Então, essa situação bastante estressante segue. A novidade também da semana é que o Irã, vocês lembram que no início do mês ocorreu aquele ataque naquelas manifestações pela morte do general iraniano Soleimani, lá no Irã. Essa morte do Soleimani aconteceu no Iraque em 2020, e na celebração pelo 4º ano da morte dele, ocorreu a explosão de 2 bombas, e o Estado Islâmico acabou assumindo a autoria dessas bombas. O Irã ainda desconfiou, de alguma forma, da ajuda de Israel em relação a esse atentado, que matou mais de 80 iranianos. E essa semana Israel perpetrou 2 ataques importantes com mísseis, um dentro da Síria contra instalações do Estado Islâmico e outro dentro do Iraque, lá no norte do Iraque,
em instalações, segundo o Irã, instalações do Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel. Então, esses dois ataques chamaram bastante atenção, bastante importante. Mas o que está estressando, inclusive ontem, antes de ontem, os últimos 2 dias, o que mais estressou foi um ataque que o Irã fez dentro do Paquistão, na fronteira entre Irã e Paquistão. Logo depois da fronteira, o Irã atacou alguns, segundo o governo iraniano, alguns terroristas que são sunitas, que vivem atacando o Irã e fogem para se abrigar dentro do Paquistão. Segundo o governo iraniano, nenhum paquistanês morreu na ação, apenas esses terroristas iranianos que se abrigam dentro do território paquistanês. O problema é que o Paquistão não é um país qualquer para acontecer um evento como esse e não fazer nada. Obviamente, o Paquistão retalhou e atacou com mísseis e drones, etc., dentro do território iraniano, posições também de rebeldes contra o governo do Paquistão que se abrigam dentro do Irã. No final das contas, cada um atacou os grupos que lhe interessavam. As notas diplomáticas ontem mostram claramente que o assunto não vai avançar. O Paquistão é um país nuclear, tem eleições gerais agora no Paquistão no início de fevereiro. O Paquistão não poderia deixar de responder ao Irã, obviamente. Ontem foi um dia de bastante troca de mensagens e muitas notas nos jornais. Ontem, esse foi o assunto que amanheceu o dia de ontem sobre esse tema, na quinta-feira. Mas eu acredito que Paquistão e Irã não deve acontecer mais nada. A grande questão volta a ser Israel, Gaza, Houthis, etc. E aí vem o que está mais me preocupando, que é Israel contra o Hezbollah no Líbano. Lembrando que o Hezbollah é um grupo xiita no Líbano, é um partido político, mas que também tem um braço militar, e a troca de pequenos ataques entre um e outro, entre as Forças Armadas de Israel e o Hezbollah, aumentaram essa semana, e eu acho que isso pode realmente avançar para algo maior. Por quê? Nós não podemos esquecer que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está numa situação muito difícil politicamente dentro de Israel. Ele só permanece como primeiro-ministro porque está em guerra contra o Hamas. Mas em algum momento o Israel vai conseguir efetivamente abater todos os terroristas do Hamas dentro da faixa de Gaza. Não é um território muito grande, nós não temos como precisar quanto tempo vai demorar essas ações de Israel dentro da faixa de Gaza, mas em algum momento isso vai acabar. E quando acabar, obviamente que o povo israelense vai cobrar uma investigação sobre o ataque do 7 de outubro e o primeiro-ministro Netanyahu vai cair com seu governo. Para evitar isso, uma guerra contra o Hezbollah pode ser uma solução. Ou seja, enquanto tiverem conflito, o Netanyahu não cai. Obviamente que o povo israelense, o mais importante é a sobrevivência de Israel. Então, enquanto tiver conflito contra o Hamas e um grande conflito contra o Hezbollah, Netanyahu sobrevive. Ele tendo uma vitória clara contra o Hamas e também uma vitória clara contra o Hezbollah, pode lhe dar respaldo e ele permanecer no poder. Porque, no final das contas, o que interessa ao Netanyahu é permanecer no poder, o primeiro-ministro que mais tempo tem no poder de Israel. Então, essa questão no Hezbollah é uma questão que eu estou bastante de olho, obviamente com a questão dos Houthis atacando o tráfico mercante, que isso aí, obviamente, interessa para todo mundo, aumento do preço do frete, aumento de preço de combustíveis, várias coisas que interessam. E tem um ponto importante que eu já comentei aqui com vocês, na semana que vem, no dia 23, terça-feira, um almirante brasileiro vai assumir o comando da Força-Tarefa 151, que é localizada no Bahrein e que trata de combate à pirataria no Golfo de Aden, Mar da Arábia e outros espaços marítimos ali naquela região. O Brasil vai comandar essa força-tarefa com navios dos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, pela terceira vez. Será o terceiro almirante brasileiro a comandar, o único país da América Latina a contribuir com esforço. São vários países que estão lá, Filipinas, Coreia do Sul, Japão, que tentam contribuir com a ordem naquela região. O Brasil é o único país da América Latina presente, será o terceiro almirante brasileiro a comandará durante 6 meses, até julho, mas obviamente que a situação lá
agora, em função de tudo isso que eu falei, bastante tensa, bastante complicado. O nosso desejo de toda sorte para o nosso almirante, que assume na próxima semana. O segundo tema para vocês, o resultado das eleições em Taiwan. Já era esperado, mas o vice-presidente, o Lai Ching-te, que é o vice-presidente atual de Taiwan, venceu as eleições. Ele é do partido da presidente Tsai, e será o terceiro mandato, né, do partido no poder em Taiwan. Isso nunca tinha acontecido antes. Mais 4 anos, vão totalizar 12 anos do partido do DPP, que é o partido da presidente Tsai. Muitos dizem que o governo do Lai Ching-te vai ser uma Tsai 2.0. Então, prevemos aí muitas tensões ainda pela frente na relação entre Taiwan e China, porque o Lai Ching-te era um forte defensor da independência formal de Taiwan. Aqui é um detalhe que confunde muita gente, realmente é confuso. Taiwan nunca declarou formalmente sua independência da China. A China considera Taiwan uma província rebelde. Taiwan só tem relações diplomáticas com 12 países no mundo inteiro, só tem embaixada formal, mas tem representações comerciais em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Então, Taiwan, acredito eu, que não vai declarar independência, embora o Lai Ching-te sempre falou que era favorável. Uma coisa é certa, não vai se aproximar da China, ou seja, nenhuma chance de nos próximos 4 anos Taiwan vir a se aproximar da China e muito menos ser um novo Hong Kong e aceitar ser anexado à China. Só que essa questão de Taiwan é uma questão pétrea para a China. Todos os presidentes chineses falam que Taiwan é uma província rebelde e que vão unificar o país. Por isso que eu insisto, a China vai invadir militarmente Taiwan em algum momento. Só que a China está numa situação enrolada internamente. Vimos aí troca do ministro da Defesa, já comentei isso aqui no Conexão Gel. O ministro da Defesa ficou sumido 2 meses, e acabou sendo substituído, e com várias suspeitas de corrupção, etc. A economia chinesa, ela está aí. Foi anunciado essa semana o crescimento de 5,2% do PIB em 2023. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas se esse número aí é preciso em relação ao crescimento chinês. Sabemos que as coisas, do jeito que elas são feitas lá na China, a gente não pode garantir que isso seja a realidade. O que a gente viu, o que foi confirmado pelo governo chinês, foi a diminuição da população chinesa pelo 2º ano consecutivo. Ela já tinha diminuído de tamanho em 2022, ano passado, mais uma vez, teve uma redução da sua população, ou seja, morreu mais gente do que nasceu na China em 2023, e não podemos esquecer que a Índia hoje é o país mais populoso do planeta. Então, finalizando, o novo presidente, futuro presidente de Taiwan, o Lai Ching-te, vai assumir no dia 20 de maio e a tensão ali naquela região vai permanecer. Estamos de olho, logicamente, estamos de olho no conflito na Ucrânia, o conflito mais importante na Europa. Nenhuma grande novidade na área militar, no combate especificamente. A Ucrânia conseguiu abater um avião de inteligência da Rússia, isso foi a grande notícia da semana, o que não é tão relevante assim. Nenhum ganho no terreno, mas vimos algumas coisas interessantes para comentar aqui com vocês. Por exemplo, o ministro de Defesa do Reino Unido, essa semana, falando que o país vai aumentar o seu gasto de defesa para 2,5% do PIB. Ou seja, gasto de defesa do Reino Unido subindo para 2,5% do PIB. Lembrando que aqui no Brasil nós estamos com existe uma proposta de emenda constitucional para que o nosso orçamento de defesa fique estabelecido no patamar de 2% do PIB. Isso é importantíssimo, não se constrói uma capacidade de defesa de um dia para o outro, não se constrói um navio de um dia para o outro, ou seja, precisamos ter uma certa estabilidade em relação ao orçamento de defesa para que possamos efetivamente construir uma defesa do tamanho do Brasil. E lá a Europa está fazendo a mesma coisa. Eu só estou vendo países aumentando a construção de navios, aumentando seus orçamentos de defesa, e essa declaração do ministro da Defesa do Reino Unido foi mais uma declaração confirmando isso. Essa semana também saiu a confirmação do maior exercício que vai ocorrer a partir da semana que vem, o início do maior exercício militar da OTAN desde 1988, ou seja, ainda durante a Guerra Fria. Um exercício que vai envolver no total, essa foi a declaração formal da OTAN essa semana, 90 mil militares.
de todos os países da OTAN, dos 31 países da OTAN, mais da Suécia. Espera-se que a Suécia, nos próximos meses, finalmente Turquia e Hungria confirmem aí a Suécia como 32º membro da maior aliança militar do planeta, da OTAN. Então, essas são as notícias mais importantes em relação ao conflito na Ucrânia. Estamos acompanhando. Fórum Econômico Mundial de Davos termina hoje. 2 destaques aqui para vocês na minha avaliação: grande delegação chinesa, uma enorme delegação da China. Como eu falei para vocês antes, a China precisa voltar a ter investimentos. A China caiu muitos investimentos estrangeiros na China em 2023. As empresas muito preocupadas estão mudando várias fábricas, estão mudando o seu investimento para, por exemplo, México, Vietnã, Tailândia, Índia, outros países. E, aliás, só um parênteses aqui, acho que o Brasil precisa aproveitar essa oportunidade de ter aqui empresas, fábricas que estão hoje na China. Essa é uma tendência mundial de aproximação geográfica de determinadas empresas, tirando da China. Há muita desconfiança em relação à China. Então, a China foi com uma grande delegação. O primeiro-ministro chinês foi em Davos, falou lá em Davos, discursou e, na minha opinião, foi um ponto de destaque. Outro ponto de destaque, a presença do presidente da Ucrânia, o Zelensky. Já era esperado, ele mais uma vez foi chamar a atenção dos europeus de que o conflito na Ucrânia não é um conflito só da Ucrânia, é um conflito europeu, e a Europa precisa ajudar a Ucrânia a se manter ativa no combate contra a Rússia. Então, são esses 2 pontos do Fórum Econômico Mundial lá de Davos, que termina hoje, que eu chamo a atenção para vocês. Outro ponto da semana, não poderemos deixar de estar de olho: as eleições nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia do planeta, a maior poder militar do planeta. Lógico que temos que estar acompanhando as eleições nos Estados Unidos. E essa semana tivemos aí, vocês devem ter acompanhado, a vitória do ex-presidente Trump no primeiro embate lá em Iowa, no primeiro estado americano. Venceu muito bem o Trump, com 51% dos votos dentro do Partido Republicano, e eu, sinceramente, não estou vendo como os outros candidatos vencerem o Trump na indicação pelo Partido Republicano. E para deixar os democratas ainda mais preocupados, saíram também pesquisas essa semana indicando que a popularidade do presidente Biden foi lá embaixo, né? 56,3% dos entrevistados desaprovam o governo do Biden e apenas 38,2% aprovam o governo dele. Isso numa média de todas as pesquisas deste ano, feitas até ontem. Então, a situação do presidente Biden não está boa e, pelo cenário que nós estamos vendo hoje, em novembro, o ex-presidente Trump vai ser eleito presidente dos Estados Unidos. Esse tema, vocês vão ver muita discussão ao longo do ano, posicionamento de vários países, preocupação de vários países, e nós já estamos vendo isso na Europa. O posicionamento do Macron na França mostra isso. Ele sabe dessa possibilidade real do Trump vencer as eleições. Ele sabe que o Trump não dá muita bola para a Europa, não dá muita bola para a OTAN e vai interromper a ajuda à Ucrânia. Mas esse assunto nós vamos falar muito ainda ao longo do ano aqui no Conexão Geo. E o último tema do Estamos de Olho: crise no Equador. Foi o tema principal da semana passada, e a crise no Equador, ela prossegue, lógico, não se resolve uma crise desse tamanho de um dia para o outro. A atitude, o decreto do presidente Daniel Noboa foi um decreto bastante corajoso, de considerar os 22 grupos criminosos do país como terroristas, dando liberdade para as Forças Armadas efetivamente eliminar esses grupos. Mas, para vocês verem como a coisa é complicada, ontem saiu a notícia da morte do promotor que estava investigando aquele caso daqueles bandidos que entraram numa estação de televisão lá em Guayaquil e tomaram como reféns vários jornalistas que estavam lá ao vivo, uma coisa horrorosa que aconteceu. O promotor de justiça, que estava à frente das investigações para descobrir quem eram os mandantes daquele evento, que obviamente os mandantes não vão, né? Os chefões dos grupos não estavam lá na rádio, lá na televisão, por ocasião do evento. E ele estava investigando e ele foi assassinado. Então vemos que o Equador prossegue ainda a situação bastante tensa, mas melhor do que na semana passada. Estamos de olho. E para fechar, como sempre, com uma boa notícia: foi confirmada na próxima quarta-feira, dia 24, uma cerimônia formalizando a criação da iniciativa do BNDES Azul, ou seja, linhas de financiamento
para pesquisas científicas na nossa Amazônia Azul, nosso espaço marítimo, nossas águas jurisdicionais, indústria naval, também a questão do biocombustível, combustível marítimo limpo, verde para os navios. Ou seja, isso vai acontecer a bordo do mais importante navio de pesquisa, mais moderno navio de pesquisa de toda a América do Sul, o navio da Marinha do Brasil, o Vital de Oliveira, que foi adquirido com recursos de empresas brasileiras, com parceria com Petrobras, etc. E o navio Vital de Oliveira vai estar atracado no Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro, para essa cerimônia que vai formalizar o início dessa iniciativa do BNDES Azul, que eu acho uma excelente. Nós precisamos olhar para a Amazônia Azul, precisamos entender melhor, conhecer mais 5,7 milhões de quilômetros quadrados, é muita coisa, tem muita coisa para nós conhecermos ainda, estudarmos ali, muitas riquezas, e eu acho sim uma iniciativa muito boa. Quarta-feira da semana que vem, então, o lançamento formal dessa iniciativa, linha de pesquisa, recursos, etc., do BNDES para a economia azul. Com isso, fecho mais esse Conexão Geo, agradecendo a vocês mais uma vez pela audiência. Não deixe de deixar o like lá, não deixe de deixar o seu comentário, compartilhem com os amigos que me ajudem a divulgar esse meu trabalho. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.